Boa tarde, amigos. Louvado seja Deus pela presença de todos vocês. Essa reunião que sempre me traz muita alegria, muita paz de espírito, para o meio do dia. Eu sinto já, queridos, não sei quantos de vocês sentem, mas eu já sinto o quanto eu necessito desta reunião, o quanto é importante para mim. E quando a gente não pode estar aqui, é importante que a gente tenha essa ideia, Essa mentalidade de que, independente de qualquer coisa, no meio do dia, bem no momento mais aquecido do dia, em termos de trabalho e de correria, que a gente tem essa mentalidade, de parar para buscar ao Senhor, aonde estivermos, nem que seja num ambiente de trabalho, se retirar e ir ali no banheiro, se esconder um pouquinho, rapidinho e ter um momento com Deus, orar, falar com Ele. Isso é muito importante. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, essa casa virtual. Estamos numa semana de muitas reflexões e hoje eu vim falar para vocês aqui sobre a perspectiva do futuro, Porque é nessa semana que a gente passa a pensar mais sobre isso. A gente questiona um pouco do passado, a gente questiona um pouco do presente e começa a projetar os olhos no futuro. A gente vai falar disso aqui. Mas hoje, como eu estou gravando esse nosso encontro, eu gostaria de convidar vocês imediatamente para a gente ir para a oração, tá certo? Vamos clamar ao Senhor, pedir que Ele nos oriente, que nos dê sabedoria e a gente possa aqui, ao abrir a palavra de Deus, ouvir com os olhos, com os ouvidos atentos, aquilo que o Senhor separou para a gente, Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus essa bênção, a bênção da iluminação do Espírito. Amoroso Deus e poderoso Pai, é bom estarmos aqui mais uma vez reunidos. Tu estás já a contemplar, Senhor, todos os pedidos de oração que estão sendo postos aqui. Tu também tens visto o coração do teu povo, as pessoas que aqui oram umas pelas outras, que clamam ao Senhor para que o Senhor atenda o pedido do outro. Ó Deus, ensina-nos mais sobre o altruísmo, a capacidade de se importar com aqueles que estão ao nosso redor mais do que conosco, porque essa é a raiz do Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se estivéssemos amando a nós mesmos. Ensina-nos cada dia mais sobre isso, Senhor. Em cada oportunidade que tivermos de amar o próximo, de aliviar o sofrimento alheio, que o Teu Espírito fale de forma muito audível aos nossos ouvidos, para que possamos atender a Sua voz e abraçar alguém que precisa de um abraço, sorrir para alguém que precisa de um sorriso, auxiliar alguém que precisa de uma ajuda financeira, nos dispormos, até nos sacrificarmos em favor das pessoas. E acima de tudo, ó Deus, fazermos isso não para ganhar os méritos ou a glória dos homens, mas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que tudo façamos para glorificar o Teu nome, para exaltar o ministério que Cristo exerceu aqui no mundo, que foi em favor dos outros. Ajuda-nos, Pai. Conceda-nos a graça de evoluirmos, de crescermos e nos tornarmos cada dia mais parecidos com Teu Filho Jesus. Sabemos que este é o Teu sonho. Nesta hora, Senhor, te pedimos, conceda-nos iluminação do Espírito, sabedoria, para que ao abrirmos a Tua palavra, possamos compreender o que o Senhor nos quer transmitir. O ano 2023 está chegando, Pai, e há muitas expectativas a respeito dele. E nós te pedimos nesta hora que o Senhor fale conosco, por meio da Tua palavra, e que nos alimente mais uma vez, para que possamos ainda caminhar, como fez Elias, muitos dias com o poder desta refeição, essa refeição espiritual. Tire de nós o que atrapalha a recepção da Tua palavra, se há algum pecado, afastamento, indiferença. Perdoa-nos, Senhor. Fale conosco por meio da Tua palavra, imploramos, insistimos.
em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto de hoje, amados, está no livro de Daniel, profeta Daniel, no capítulo 9. Porém, é um verso que na realidade é uma reação de Daniel a respeito de algo que a gente lê no capítulo 8, mas que aqui no capítulo 9 ele expressa o que ele fez e como ele se sentiu, tá certo? Antes da gente ler, deixa eu fazer algumas reflexões aqui. Quando a gente chega nessa semana, né, semana que antecede o último dia do ano, a gente fala muito com as pessoas sobre isso. E a gente tende a fazer planos para o futuro. A gente tende a olhar para o que está à frente com expectativa. Essa expectativa do futuro pode modificar o nosso presente. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. A expectativa do futuro deve mudar o nosso presente agora, né? E eu costumo sempre falar, eu gosto muito de citar um pensamento de Aristóteles, né, um filósofo, que descrevia o tempo presente de uma forma muito singular. Ele dizia assim, ó, o presente é um mero instante matemático, puramente teórico. Em outras palavras, ele estava dizendo, praticamente o presente não existe, porque ele passa tão rápido que ele passa a ser praticamente teórico. E o comentário dessa declaração de Aristóteles é que quando você pensa em surpreender o presente, ele já foi, já passou, ele está passando agora por mim e por você. Mudar o presente é algo que só pode acontecer sob a influência do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem muda o nosso presente. O nosso presente pode ser, né, parafraseando de uma forma assim muito simplória mesmo, não digo nem simples, é simplória mesmo. Parafraseando de uma forma simplória, o nosso presente pode ser um presente para as pessoas. Pode ser até um presente para Deus. Se nós estivermos inspirados no presente por uma perspectiva do futuro. O futuro ele pode ser promissor e o futuro pode ser também triste, mas nós não sabemos o que virá no futuro. Mas se eu e você tomamos a palavra de Deus nas nossas mãos, nós temos uma vantagem diante de todas as pessoas que estão nesse mundo. Quem tem a palavra de Deus nas mãos e lê e estuda tem uma vantagem. Que vantagem é essa? Deus revelou aos seus servos, os profetas, o que iria acontecer no futuro. Então eu e você podemos ter uma perspectiva do futuro e com base nessa perspectiva mudarmos o nosso presente. Daniel tinha recebido a notícia de que apenas depois de 2.300 anos o santuário seria purificado. Purificação do santuário. Essa expressão para Daniel poderia representar a volta de Jesus, a resolução de todos os problemas, o fim do sofrimento do seu povo. Porém, 2.300 anos não é uma semana. Ia demorar muito. E o que aconteceu com Daniel quando ele recebeu essa mensagem? Leia comigo o verso 3 do capítulo 9. Ele diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Aí o comentário deste verso de Daniel, verso 3 do capítulo 9, diz assim, ó: em vez de se sentir alegre, contudo Daniel estava de luto. Por isso ele se veste de pano de saco e cinza, e não come nada, passa a jejuar, por causa da perspectiva que ele tinha do futuro. O que ele havia recebido como uma possível boa notícia lhe causou profunda tristeza, porque parecia que o final do sofrimento do povo de Deus ainda iria demorar muito, muitas gerações viriam.
E o comentário mostra que Daniel não acreditava que aqueles dias eram literais. Se ele acreditasse, aquela proporção de dias ali iria dar, no máximo, um pouco mais de 6 anos e meio. Então, era um prazo de espera que ainda seria suportável na mente de Daniel. Mas o que mostra aqui o texto é que ele parece que entendia que aquelas 2.300 tardes e manhãs se referiam a 2.300 anos. Daí, então, essa consciência de que, meu Deus, tem misericórdia de nós. Isso deve ter sido por causa do nosso pecado, porque o teu povo pecou, porque o teu povo não fez o que era correto. E por isso vai demorar tanto para que o teu povo seja salvo. Essa parecia ser a perspectiva de Daniel. Sabe por quê? O comentário diz assim, ó: seu problema era a visão de Daniel 8, como eu falei para vocês, tá vendo? Ele estava pensando na visão de Daniel 8 a respeito das 2.300 tardes e manhãs, a qual mostrava que haveria um longo período de dificuldade para o povo de Deus, antes da restauração do santuário. Está claro que ele não compreendia as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14 como dias literais, menos de 6 anos e meio. Caso contrário, não teria se preocupado. Naturalmente, Daniel presumiu que o santuário fosse o templo de Jerusalém, do exílio. Ele deve ter concluído que, por causa dos pecados do povo, Deus havia decidido adiar a libertação do cativeiro babilônico para um futuro distante. Então, os pensamentos de Daniel ainda não estavam claros. Ele achava que essa libertação ainda era terrena, ainda era algo que iria acontecer com o povo de Israel somente. Mas ao imaginar 2.300 anos à sua frente, ele deve ter pensado, como eu já falei, quanto sofrimento, quanto tempo, gerações após gerações iriam passar e o santuário não seria purificado. Daniel não entendeu muita coisa. E ao final do seu ministério, ou pelo menos da visão que ele teve, o anjo disse para ele assim: olha, Daniel, tu vais dormir, tu vais descansar, porque esta visão que você tem é para um futuro muito distante. No final, tu vais se levantar para receber a tua recompensa. Mas eu quero chamar a sua atenção para a reação de Daniel ante a expectativa do futuro. Como é que Daniel reagiu diante da expectativa do futuro? Nós temos uma similaridade com Daniel, porque a gente conhece as profecias. Nós já vimos essa profecia de Daniel se cumprir em 1844, a purificação do santuário. Essa obra de purificação do santuário começou no outono, em outubro. E a gente já sabe, nós cristãos já sabemos que nós estamos vivendo agora num período chamado tempo do fim. E esse é um período que aponta para um futuro que é um tanto escuro. Se você deixar de lado a manifestação de Jesus e a sua vinda, o que está por vir é terrível. A palavra de Deus diz assim, que muitos desejam pelo dia do Senhor, mas esquecem que o dia do Senhor também vai ser um dia de densas trevas e de grande sofrimento. O mundo vai mergulhar numa grande tribulação. Eu e você temos esse conhecimento. A nossa perspectiva de futuro é de que as coisas não vão melhorar, infelizmente. Pode parecer uma visão pessimista, mas não tem nada a ver com o nosso conceito. Concordam comigo? Não tem nada a ver com o nosso conceito de futuro. Tem a ver com o que a Bíblia diz que vai acontecer. Esse é um período que está se desencadeando uma série de eventos e de coisas que ainda estão por acontecer, que vai fazer se cumprir aquilo que está escrito. Os homens desmaiarão de terror ante a expectativa das coisas que lhes sobrevirão. Então, qual é a minha e a sua expectativa do futuro, querido irmão, querida irmã? É de que as coisas vão piorar, infelizmente.
Se você for acompanhar os índices de violência do mundo, você vai ver como tem piorado. Se você for acompanhar os índices de imoralidade, do pecado institucionalizado, do pecado corporativo cometido por nações aprovando por lei algumas concessões que violam diretamente o assim diz o Senhor, que eu não posso nem abordar aqui, porque se eu abordar esse vídeo nem sequer fica no ar. Mas são pecados nacionais, institucionais, igrejas que estão se posicionando contra a vontade de Deus, os homens que estão se tornando cada vez mais corruptos, a inversão de valores, a valorização da esperteza e da capacidade dos homens de fazerem o que é errado para se dar bem, e o desprezo daquelas pessoas que continuam honestas. Tem muita coisa acontecendo. Se a gente for falar da natureza, então, o crescimento dos eventos climáticos, eventos catastróficos, as coisas que estão acontecendo. Agora eu vi uma pessoa dizendo que já passou pela maior nevasca dos últimos 60 anos e achava que aquela seria a maior da história. Eu vi agora na televisão, no noticiário. Mas aí agora essa pessoa foi surpreendida por essa atual condição climática dos Estados Unidos. Pessoas estão morrendo de frio. Coisas estão acontecendo ao redor do mundo, querido, constantemente. E eu e você, constantemente. E eu e você temos essa condição especial de olharmos para o futuro e sabermos mais ou menos o que vem pela frente, porque está escrito na palavra de Deus. E se tem alguém aqui que não conhece a palavra de Deus, eu aconselho você a começar a estudar, até pedir ajuda de alguém. Comece a estudar a palavra de Deus, especificamente as profecias, para que você possa entender o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda virá. É com base nessa perspectiva do futuro que o nosso presente precisa ser mudado. E agora eu vou ao final dessa meditação, chamando a sua atenção para a postura de Daniel. Jejum, pano de saco e cinza. Em outras palavras, ninguém se veste hoje de pano de saco, nem joga cinza sobre a cabeça. Mas nós podemos, com uma atitude de espírito, mostrarmos para nós mesmos, para Deus e para o mundo o quanto nós estamos angustiados e preocupados com o que está por vir. E a nossa postura frente ao que está por vir deve ser como a de Daniel. Senhor, se você for ler o restante do verso, a partir do 4 em diante, você vai ver: Senhor, nós somos um povo pecador, desobedecemos ao Senhor, transgredimos as leis, nós sabemos que erramos. É uma atitude de confissão, uma atitude de tentativa de regeneração, tentativa de alcançar de Deus o perdão, a sua misericórdia, para que ele restabeleça a condição do seu povo, a condição de salvos, protegidos, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo peculiar, sacerdócio santo. Daniel sonhava com a restauração da condição de Israel. E nós devemos, da mesma forma, queridos, nesta semana, talvez a gente aborde mais um pouco deste assunto, no restante da semana, no restante dessa semana, fazer profundas reflexões a respeito da nossa própria vida, da condição da nossa igreja, do mundo, e começarmos a clamar ao Senhor por misericórdia, misericórdia, e pela atuação imediata, urgente do Espírito Santo, que é a nossa maior necessidade, para que Ele nos prepare para o que está por vir, para o que está para acontecer. Podemos ser surpreendidos a qualquer momento por acontecimentos de grandes proporções. Eu não sou profeta, mas se você for estudar o Espírito de Profecia, você vai ver alguns textos, a serva do Senhor falando: estamos imediatamente diante de grandes acontecimentos, de acontecimentos de grandes proporções. A qualquer momento o povo de Deus pode ser surpreendido por alguma coisa que a gente não está fazendo ideia que pode acontecer a qualquer momento. Sabendo disso, precisamos vigiar, orar, nos humilharmos constantemente na presença do Senhor, para que Ele realize em nós a sua obra, para que Ele nos conduza
em segurança até o porto seguro. Amém? A promessa já foi concedida. Cairão 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Permaneça na presença do Senhor. Vamos pedir a Deus que nos dê essa sabedoria, essa compreensão, este entendimento profético, essa perspectiva do futuro de forma correta, para que o nosso presente seja afetado, para que o nosso dia seja preparado, o nosso dia a dia seja preparado com base naquilo que eu e você sabemos que vai acontecer nos próximos dias. Fecha os teus olhos. Vem comigo. Vamos orar ao Senhor. Amoroso Deus, poderoso Pai que está no céu. Ah, Senhor, nosso coração treme ao pensarmos um pouco no que está para vir, o que está para acontecer. Sabemos que brevemente veremos o teu Filho Jesus rasgando os céus com sua glória infinita. E isso vai ser de grande alegria, um momento de paz, de felicidade, de grande contentamento. Mas nós também sabemos que até que isso aconteça, Pai, nós cremos que passaremos por um período de grande tribulação. O mundo inteiro mergulhará num período profético estabelecido por Ti ao falar aos discípulos, um período chamado de grande tribulação, qual nunca houve, desde que existe homem sobre a terra. Essa perspectiva do futuro, Senhor, deve afetar o nosso presente. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Sabemos que o nosso preparo, o nosso treinamento ainda não está sendo levado a sério como deveria ser. Mas nós não queremos ser surpreendidos pelo futuro, Senhor, como se não soubéssemos o que estaria para acontecer. A Tua palavra nos revela o futuro, assim como o Senhor revelou ao Teu servo Daniel. O Senhor deixou a Sua palavra para que soubéssemos o que está por vir, para que não tivéssemos que sermos surpreendidos. Precisamos continuar vigilantes, Pai. E a nossa atitude neste período é começar a orar ao Senhor com mais humildade, com mais inteireza de coração, com mais entrega. Sabemos que tudo isso é fruto da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então, Pai, nós insistimos, derrama sobre Teu povo, Pai, o Teu santo e poderoso Espírito. Derrama sobre a Tua igreja, ó Deus, porção especial, os aguaceiros do Espírito Santo. Que possamos ser molhados, ensopados pela presença do Teu Espírito, ao ponto de que Ele nos leve a falar o que precisamos falar, nos leve a agir como precisamos agir, nos leve a nos convencermos dos pecados que às vezes nem sequer temos condições de enxergar, que Ele abra os nossos olhos, Senhor, que Ele nos leve à genuína confissão, à humilhação diante de Ti, para que ao nos humilharmos diante da Tua presença, o Senhor possa nos exaltar. Faça-nos participantes da Tua glória e nos dê poder para participarmos também dos Teus sofrimentos que porventura estão adiante de nós. Limpa-nos de todo o pecado. Salva-nos de nós mesmos, para que possamos exaltar a Cristo, Teu Filho, e sermos finalmente resgatados deste mundo que mergulha cada dia mais em trevas.
Que a nossa perspectiva de futuro, ó Deus, apesar da grande tribulação, seja uma perspectiva de esperança. Que o nosso jejum, nossa oração, nossa humilhação diante da tua face tenha um propósito: fazer vir o dia da libertação, apressar o dia em que o Senhor Jesus virá para pôr fim a todo esse sofrimento. Olha para cada filho teu que ora comigo agora, para cada um que está clamando, pedindo a mesma coisa que eu, todos concordamos e dizemos amém, assim seja. Prepare nosso coração para esse tempo escuro, para enfrentarmos essa maré de iniquidade que tem se levantado sobre a terra. Limpa o coração de toda impureza, pelo sangue de Jesus Cristo para o céu, pois essas bênçãos te pedimos, certos de que o Senhor nos ouve, pois oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te dê a alegria da sensação da sua presença, para que você possa continuar cuidando dos seus pensamentos, palavras e ações, principalmente das reações. Um grande abraço para você, se Deus quiser, estaremos aqui amanhã juntos novamente. Fica na paz.